Boa noite! Olá, bom dia, depende da hora que você está me vendo aí, colega jornalista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live aqui do Jornalink. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Élida, eu sou jornalista e aqui eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho, o GEM. E hoje eu quero falar sobre a roupa da Renata Vasconcelos, nossa colega jornalista. E o que isso tem a ver com você, comigo, com o jornalismo empreendedor de nicho, com o GEM? Então fica até o final da live que você vai entender o que isso tem a ver. Bom, acho que talvez você não esteja muito bem entendendo o que aconteceu, se você ficou aí um tempo fora da rede social, você não entendeu do que eu tô falando, né? Que história é essa da Renata Vasconcelos que tá mobilizando a internet? Renata Vasconcelos, gente, sabe a âncora do Jornal Nacional, que é assim, o jornal mais assistido do Brasil? Pois bem, essa mesma, que fica lá do lado do William Bonner. A Renata Vasconcelos, ela apareceu em uma chamada do Jornal Nacional assim, desse jeito aí, de tênis. Uau! E isso gerou uma comoção. Como assim? Renata Vasconcelos, no maior jornal, na maior emissora de TV do Brasil, de tênis. E aí despertou uma série de reações ela aparecer numa chamada, né, para o Jornal Nacional desse jeito. E bem nesse dia, Fátima Bernardes estava lá visitando a redação. Olha, isso aqui é uma imagem do Twitter. Falar com o William Bonner, também de tênis. O Twitter quebrou, gente. Virou notícia em todos os lugares. Aqui, ó, na Isto É. Na noite de segunda-feira, dia 20, Renata Vasconcelos e William Bonner viralizaram nas redes sociais ao surgirem usando tênis esportivo nos bastidores do Jornal Nacional. Outra notícia que é uma repercutida, né? Não é uma notícia essa aqui, é uma repercutida lá no Twitter. Renata Vasconcelos apresentou o Jornal Nacional hoje de tênis. E essa aqui eu achei sensacional. Renata Lopretti correu para que Renata Vasconcelos e William Bonner pudessem andar de tênis durante os jornais da Globo. Não entendeu? Vou mostrar. Isso aqui, Renata Lopretti, que apresenta, que é a âncora do jornal da Globo, aquele jornal que passa, né, lá para meia-noite. E aí um dia, ela apareceu o quê? De tênis. Mas, ao contrário de Renata, tô confundindo já Patrícia com Renata. Renata Lopretti apareceu de tênis. Mas, aparentemente, durante a transmissão do jornal, alguém falou pra ela assim: olha, tênis não, amor. É salto. E aí ela, no intervalinho ali, trocou o sapato e apareceu assim. Dessa forma. E aí você deve estar perguntando, Élida, não estou entendendo ainda. Que ponto você quer chegar com esse papo de tênis e de repercussão de âncora de jornal de tênis? Não estou entendendo o que está acontecendo. Mas eu vou te contar. A TV, ela tem um papel muito importante na vida do brasileiro, muito importante. Os jornais televisivos, posso dizer que ainda é uma grande fonte de informação para a maioria da população brasileira. Vou mostrar um dado aqui para vocês entenderem a dimensão do que é a TV na comunicação para o brasileiro. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, que foi feita em 2016, dos 69,3 milhões de domicílios brasileiros, somente 2,8% não possuíam televisão. Quer mais? 93,4% das casas brasileiras
tinham geladeira. 93,4 tinham geladeira. Mas 95,7 tem televisão. Isso é um dado de 2004. Ou seja, tem gente que não tem geladeira, mas tem televisão. Então, olha a importância do que é a comunicação audiovisual para o brasileiro. Olha como a televisão ainda tem uma importância na comunicação, no jornalismo brasileiro. Quer mais? A TV. Vou falar um trecho do livro do Heródoto Barbeiro. Acho que todo mundo aqui leu, viu, ouviu falar, pelo menos, do livro sobre a televisão, que é um livro que a gente vê na faculdade de jornalismo, que é um livro que, né, nas aulas de TV, introdução à TV, a gente tem, a jornalismo audiovisual, a gente tem sempre que ver esse livro. E é um dado importante desse livro para a gente contextualizar toda essa conversa que eu quero ter com vocês durante essa live, que eu usei de gancho aqui a Renata Vasconcelos de tênis. E a Renata Lopretti, que pareceu de tênis, mas depois foi botar um salto. A TV, ela quebra a impessoalidade do jornal impresso e cria personagens que se tornam familiares ao público. A imagem deles fica familiar e entra no hall de pessoas conhecidas. Nesse livro do Heródoto, ele fala, nesse livro sobre a televisão, que os jornalistas na TV, eles acabam se tornando personagens, pessoas públicas, e passa realmente uma sensação de que a gente conhece essa pessoa. Né? Quem nunca deu uma boa noite pro William Bonner, que atira a primeira pedra. Então, realmente, passa essa sensação, essa dimensão na televisão, no jornalismo visual, de que você tem uma aproximação dessa pessoa. E tem outro dado que eu quero trazer aqui para vocês. Vocês já ouviram falar no livro Quem Tem Medo da Imprensa? Esse livro é de 2008. Regina Lúcia Costa Vilela é a autora desse livro. Nesse livro, ela diz que nos anos 2000, por influência do telejornalismo norte-americano, a regra de figurino dos jornalistas que trabalhavam como repórteres e apresentadores de telejornais era clara. Paletó e gravata para homens, blazers para mulheres, sempre em tons pastéis, de preferência aquelas cores mais sóbrias, e nada de xadrez, nada de listrado, nada de florido. E se você parar para ver como os jornalistas são ilustrados, na maioria das vezes em filmes, jornalistas que trabalham com produção de notícia, eles são ilustrados se vestindo assim, com cores mais sóbrios, cores mais sóbrias. Branco, azul claro, tons mais pastéis. E por que eu tô falando tudo isso? E por que eu trouxe a repercussão de uma âncora de jornal de tênis? Por que isso causou essa comoção? Primeiro, porque as pessoas não veem um jornalista de televisão, principalmente, ou um jornalista que nem eu, que tô aqui fazendo um vídeo, de uma maneira interpessoal. Quando a gente se vê numa tela, a gente está dentro de uma tela, a gente se põe numa posição onde nós somos o interlocutor de algo. A gente está falando algo, a gente está dando ali uma informação. Quem está do outro lado consumindo essa informação acaba ficando numa posição de escuta. Então passa de uma forma subconsciente para essa pessoa que quem está na televisão dando uma informação, quem está num vídeo na internet, num canal de notícias, de informação, tem uma posição de, deve ser verdade o que essa pessoa está falando, né? Jornalista falando ali. E quando se trata de TV, a roupa sempre foi o embate, o cabelo. Esse livro, quem nunca leu esse livro, quem tem medo da imprensa, leia esse livro. Nesse livro, a autora, ela chega a fazer menções de estética física mesmo. Ela chega a dizer, nesse livro, que um profissional que trabalha com TV acima do peso, né? Quando a gente diz acima do peso, é com sobrepeso, com obesidade, enfim, vai se dar mal na TV. Não é legal. Ela também chega a falar sobre vestimentas
para mulheres. Ah, mas mulher mais magra pode usar esse tipo de roupa? Isso é o padrão TV. E que ponto que eu quero chegar com vocês? Quando as pessoas ficam comovidas, de certa forma, com a maneira como a Renata entrou de tênis e sustentou, né? Ela entrou ali, fez uma entrada para falar do Jornal Nacional de tênis. As pessoas falam: Meu Deus, que personalidade! Renata entrou de tênis. Passou uma sensação de: Meu Deus, ela é gente como a gente. Ela não tá vestida de jornalista. Ela não está com aquela imagem impecável de jornalista. Ela é gente como a gente. Arrasou. Se bancou ali na frente das câmeras de tênis. Vários comentários como esses que eu mencionei estão na rede social. Você pode pesquisar no Twitter, no próprio Instagram. Você vai ver comentários desse tipo. Porque passou essa percepção de informalidade. Nesses livros todos dos anos 2000, né, ali nessa primeira década dos anos 2000, a gente pode notar que fala-se muito de postura de jornalista em frente às câmeras. Hoje, com a internet, a gente tem uma maneira mais descontraída de se posicionar. Mas isso não significa que essa maneira que eu estou falando, que nós aprendemos dentro da faculdade, de como se vestir, de como se comportar em frente às câmeras, até o cabelo, o jeito do cabelo. Nesse livro, Quem Tem Medo da Imprensa, a Regina Lúcia Costa Vilela, ela diz: mulheres com cabelos curtos, volume no cabelo. Isso aqui, ó. Não, amor, alisa esse cabelo. Eu escutei isso na minha formação em jornalismo durante o curso, em 2010. Então, existe um padrão que ficou na gente, não tem como. A gente ficou lá na faculdade estudando por muito tempo, jornalismo. Quando eu ia fazer uma matéria em frente às câmeras, eu duvido que você não recebeu uma recomendação de como se vestir, de como se comportar, de não se mexa muito. Eu tinha uma questão com isso. Vou fazer TV. Élida, não se mexa muito. Não fale com as mãos. A comunicação, ela não é só verbal. A comunicação, ela é corporal. A comunicação é o que você está vestindo. E aí, eu deixo uma questão. Será que o que a gente veste, a forma como a gente se veste e se apresenta na hora de dar uma informação, atrapalha ou pode potencializar o alcance dessa informação? No livro sobre a televisão do Heródoto Barbeiro, ele fala muito sobre isso. Ele fala que a gente está ali para dar informação, a gente não pode aparecer mais que a notícia. Trazendo mais uma vez o debate para essa questão da Renata Vasconcelos aparecer de tênis e a Renata também, a Lopretti, que apareceu de tênis, depois apareceu de salto, ganhou uma repercussão. E de fato, assim, ninguém está falando do que foi dito por elas durante o jornal. Estão falando sobre como elas estavam vestidas. Como, né, que elas estavam ali de tênis, num traje mais informal. Um tênis, gente, era um tênis. A mesma roupa que elas usam todos os dias estava ali. Mas o tênis fez esse ponto de ebulição dos comentários. Então, sim, a gente pode concluir, com base nesses fatos e observações, que Heródoto estava certo, porque, assim, a roupa pode tirar a sua atenção na informação. Então, trazendo para esse lado, não só roupa, mas se você estiver muito desorganizado visualmente, se você estiver num cenário bagunçado, quando você for fazer um vídeo e for dar uma informação, isso vai tirar a atenção de quem está te assistindo. As pessoas não vão prestar atenção em você, elas vão prestar atenção em tudo, menos em você. E aí vai passar batido aquela informação, será uma distração. Mas isso não significa que esse padrão que a gente aprendeu, essa normativa de como se comportar em frente às câmeras e se vestir e pentear o cabelo, enfim, né, usar o cabelo assim, o assado, que isso tem que ser seguido para sempre, como verdade absoluta. Nós somos pessoas individuais, nós temos estilos diferentes. Claro que a linha editorial, quando se trabalha para algum lugar, é ditatorial, é ditatória. Ela fala como que você tem que se comportar, a sua comunicação, a sua linguagem. No Jornal Nacional, a comunicação verbal já é diferente do que eu estou tendo aqui com vocês nessa live, né? O jeito que eu me comunicaria lá seria de uma maneira um pouco mais engessada.
embora isso venha mudando. Mas a comunicação para internet, impresso, revista, ela é diferente. Por isso que nós na faculdade temos várias aulas que nos ensinam a nos comunicarmos nesses veículos de informação. Aqui nesse canal eu ensino jornalismo empreendedor de nicho. E a gente usa como ferramenta a internet. A maneira como a gente se comunica na internet, ela é um pouco mais informal, claro, mas isso não significa que você não tenha que ter uma certa postura diante das câmeras. Agora, a maneira como você vai se vestir, o enquadramento que você vai utilizar, tudo isso faz parte da sua comunicação. E como a comunicação não se resume só na fala, a roupa, a sua estética, e eu não estou falando de padronização de estética como a gente vê por aí nas TVs, em muitos lugares. Hoje eu estou muito falando com as mãos, né? Estão percebendo que eu derrubei o microfone umas 5 vezes. Mas eu estou falando de forma de apresentação. Então, assim, dentro do seu estilo, você é uma pessoa que tem cabelo curto? Você não vai deixar o cabelo comprido só, único e exclusivamente porque você vai gravar um vídeo. Você é uma pessoa que tem o cabelo longo, como o meu, não vai seguir lá a dica da Vilela, que fala que tem que ter cabelo curto, mulheres com cabelos curtos diante das câmeras. Aquilo é uma padronização desnecessária. Né? Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê que isso caiu por terra. Mas a gente precisa estar, assim, alinhado com aquilo que a gente quer dizer, para as pessoas prestarem mais atenção na gente. Se a gente se apresentar diante das câmeras de qualquer maneira e se comunicar com as pessoas não vão escutar. Se eu estivesse aqui do jeito que eu acordei hoje, eu tenho certeza que vocês não estariam hoje prestando atenção no que eu estou dizendo, né? Acordei descabelada e bagunçada, né? E aí eu vou fazer uma live desse jeito? Não. É um mínimo de alinhamento ali para as pessoas prestarem atenção no que você tá falando. Então, sim, a comunicação, ela não é só verbal e a gente precisa de todos esses elementos. Mas quando uma âncora de um jornal aparece de tênis e todo mundo fica, meu Deus, estamos numa nova era do telejornalismo. Nossa, as pessoas se assustam. Isso diz muito sobre como as pessoas veem o jornalista. E aí eu quero trazer para a sua realidade, colega jornalista, para a minha, para a sua. Vários pontos que a gente pode observar. O primeiro ponto é que se as pessoas elas têm essa visão do que é o jornalista e de como ele tem que se vestir, de como é um jornalista. Jornalista se parece com aquilo que eu vejo na TV. E, infelizmente, a gente ainda vê um certo padrão de pessoas na TV. Vem sendo quebrado? Claro que vem. Mas a gente vê ali uma estética muito similar. Então, se você não tem aquela estética, você fez jornalismo, mas e aí? Para provar para as pessoas à sua volta que você é jornalista sem trabalhar num grande veículo de comunicação, fica complicado, certo? Pode ser. Pode ser que as pessoas não te entendam como jornalista. Mas você pode quebrar isso. Você pode mudar isso. Você pode se fazer ser entendido como jornalista. Hoje, eu sou jornalista empreendedora de nicho. Ontem, eu conversando com um amigo, o que ele me falou? Minha jornalista preferida, como que você está? É um posicionamento de jornalista. Ele sabe que eu sou jornalista, ele sabe que eu trabalho com jornalismo. E eu trabalho na internet. E não tenho esse padrão que a gente vê nas TVs. O posicionamento nosso, ele precisa ser um posicionamento profissional. Independente se a gente está atuando na internet, no impresso, no online, na TV. E a gente precisa, sim, aparecer minimamente organizado e organizada em frente às câmeras. A gente precisa se comunicar bem verbalmente, se a gente quiser fazer conteúdo em vídeo, mesmo que seja conteúdo só narrado, porque não é uma obrigação do jornalista aparecer para ser tido e visto como jornalista, fazer conteúdos audiovisuais para ser visto como jornalista. Dentro do gênero do jornalismo empreendedor, que é o que eu ensino aqui, você pode muito bem fazer sua carreira sem colocar sua cara nunca na internet. Existem vários tipos de conteúdos que conectam. Só tem uma coisa que você precisa, do nicho de mercado. Sem nicho de mercado fica complicado. E outro ponto, trazendo ainda para a questão da Renata.
as pessoas se chocam com o mínimo de informalidade numa emissora grande. E isso a gente tem que trazer pra gente, porque muitas vezes a gente deixa de fazer conteúdo em vídeo porque a gente acha que a gente tem que fazer da maneira que a gente aprendeu na faculdade, com aqueles equipamentos, com aquela qualidade e todo aquele aparato que a gente não tem na nossa casa, na nossa vida. Só que não é assim, né? A gente consegue fazer um bom material com o celular. Não precisa de todo aquele aparato. Sobretudo, a gente precisa mudar a nossa mente como jornalista, porque a gente realmente ficou dentro de uma máquina chamada faculdade, que nos ensinou muito, que a gente tem que ser grato. Realmente, a gente teve a oportunidade de fazer faculdade e ir lá aprender essa profissão, esse ofício, e é isso. Mas, acima de tudo, a gente aprendeu padrões de comportamento, padrões de vestimenta, padrões que compõem a imagem do que é o jornalismo e do que é ser jornalista. E se a gente não começar a quebrar esses padrões, a gente não vai conseguir trabalhar como jornalista. Dentro do jornalismo empreendedor de nicho, dos meus alunos do treinamento Viva do Gen, eu ouço. Mas como eu vou chegar para pedir uma entrevista para um blog que eu estou criando de maneira independente? A pessoa não se sente jornalista. A pessoa, quando diz isso, ela tem medo que as pessoas não a vejam como jornalista. Ah, eu vou pedir uma entrevista e a pessoa vai falar: vou dar uma entrevista para um bloguinho? Não. Você é o seu projeto. Você tem que se comportar assim. Esse é meu projeto e é assim que eu vou trabalhar. É assim que eu vou faturar. É assim que eu ganho a vida. Eu sou jornalista. E isso muda tudo. E de dentro da sua casa, meu amor, você não precisa se preocupar se você tá de tênis, se você tá descalço. Ninguém sabe se eu tô de tênis, se eu tô descalço, se eu tô de salto. Porque eu tô aqui construindo um conteúdo de valor para vocês, colegas jornalistas, dentro aqui do Jornalink. Se você gostou dessa reflexão que começou com um tênis de Renata Vasconcelos, com participação especial de Renata Lopretti, e terminou com essa forma em que a gente vê e se vê enquanto jornalista profissional, compartilha esse vídeo com um colega jornalista. Siga as redes sociais do Jornalink para entender o que é o jornalismo empreendedor de nicho e como o jornalismo empreendedor de nicho pode fazer com que você viva do jornalismo profissionalmente, sem precisar sair da sua casa, usando o que você quiser, aparecendo em frente às câmeras ou não. E também deixa aqui o seu comentário. O que você achou dessa comoção toda com a Renata Vasconcelos de tênis no Jornal Nacional. E toda terça e toda quinta eu tô aqui para conversar com vocês, ensinar alguma coisa nova sobre jornalismo e principalmente ensinar vocês que é possível viver do jornalismo profissionalmente sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho, o GEM. Um beijo e até a próxima, né, gente? A gente se vê. Até breve.